Oi, pessoal. Meu nome é Andressa Langlois. Eu sou nutricionista e hoje a gente vai apresentar o nosso segundo episódio do podcast. Primeiramente, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. A loja de revestimento Rafinato, Laboratório BM Care, a loja de manipulação Dose Exata, a Tudo em Grão e a Cristiane Langlois Psicologia e Ótica Cristal. Hoje é um dia muito especial. Tenho certeza que vai ser um episódio que vocês vão gostar muito. E a minha convidada, além de ser muito minha amiga, ela é também minha sócia, onde a gente tem um projeto juntas que também é um dos idealizadores do podcast, que é o Projeto Emagrecer. E o Projeto Emagrecer, ele é escrito, o emagrecer, né, ele é escrito com S. Por quê? O nosso intuito não é trabalhar apenas emagrecimento, mas sim todos os direcionamentos da vida, né, de todos os alunos que chegam até a gente. Então, a gente trabalha a parte nutricional, a parte médica, comportamental, a psicologia, a parte relacionada à educação física, todos os contextos envolvidos no nosso dia a dia que fazem a gente ter os nossos hábitos, a nossa rotina, né? E esse projeto trabalha principalmente a construção do nosso ser. Então, Bruna, quero que tu te apresente pra gente. Olá, tudo bem? É um prazerzaço estar aqui. Quando tu me convidou, Dessa, não tinha outra coisa, né, para falar que não o que nós vamos falar hoje. Assim, a gente vem se preparando há muito tempo dentro do projeto, né, para falar sobre isso. Então é um prazer estar aqui, principalmente porque é tu aí do outro lado, né, e a gente se dá tão bem e olha tanto para a mesma direção. E é isso, assim, muito obrigada pelo convite e espero que todos gostem e sejam beneficiados com as nossas trocas, né, comportamentais de hoje. Então, pessoal, quando eu convidei a Bruna, né, além de trabalharmos juntas já há muito tempo, a minha ideia principal é poder trazer um pouco para vocês sobre um dos principais assuntos que a gente trabalha, que é comportamento, né? A Bruna, ela é formada em Educação Física e tem pós-graduação em Neurociência. E isso enriquece muito o nosso trabalho juntas, por a gente conseguir trabalhar várias mudanças comportamentais dentro da vida das pessoas, né? E o que a gente escolheu conversar com vocês hoje é sobre mudança de hábito, de comportamento, algumas crenças que a gente tem, crenças que são limitantes, crenças que são desde a nossa infância, né? E que são construídas e fortalecidas ao longo da nossa vida. Como a gente consegue reconhecer, ressignificar, modificar? Como a gente consegue transformar atitudes, pensamentos, né? Emoções, reconhecimento de emoções, validação de emoção, tudo isso que faz parte do nosso dia a dia, da nossa criação desde a nossa infância, né? Então, acho que o podcast de hoje, na minha opinião, é um dos mais ricos em relação a conteúdo, porque não envolve só a parte nutricional, que normalmente é o que eu, né, como nutricionista, mais falo, mas envolve a parte do ser, né, como um todo. E não beneficia esses aspectos de conhecimento, né, de autoconhecimento, não beneficia só quem tem o intuito de aprender mais sobre saúde ou sobre emagrecimento, né, ou mudança de estilo de vida, como eu costumo trazer aqui, mas beneficia a todos que pensam em melhor performance, desempenho, né, desenvolvimento em sua carreira, em vida pessoal, enfim. Então, eu quero que tu conte um pouquinho como foi essa tua transição. Tu é formada em Educação Física, tu tinha a tua academia, tu tinha um fluxo de alunos ótimo e tu resolveu fazer essa transformação, né, de profissão, o que num primeiro momento assustou muita gente e hoje a gente vê, né, nós que somos próximos de ti, a gente consegue ver a tua realização hoje em dia e como tu consegue impactar e mudar tantas vidas. Então, conta um pouco pra gente como que foi essa decisão. Vamos lá, a história da nossa vida é sempre algo que é difícil de resumir, né? Mas, na verdade, eu sempre quis trabalhar com pessoas e ajudando essas pessoas a melhorarem de vida de alguma forma. Desde sempre, desde a infância, essa foi a minha vontade. Eu quis ser médica, depois eu desisti da medicina, fui para a educação física
E fui bem realizada na educação física durante um tempo, mas chegou num determinado período da minha vida onde eu me senti infeliz e subutilizada na função. Foi quando eu percebi que muitos dos meus alunos, eles falhavam as aulas, por exemplo, e eu queria entender o motivo pelo qual eles se desmotivavam, eu queria entender a razão, né, pela qual eles se comprometiam consigo e comigo e não compareciam às aulas, por exemplo. E eu pensava, qual será a raiz, né, dessa falha? Qual será a raiz desses comportamentos? E eu comecei a perceber que dentro da educação física eu não conseguia ajudá-los de uma maneira tão efetiva nessa questão comportamental, que eu sabia que dentro da minha aula eu tinha esse controle, mas fora dela eu não tinha. E então eu comecei a me sentir infeliz, desmotivada com a profissão e fui em busca de novos horizontes, novas oportunidades. Foi quando eu comecei a estudar programação neurolinguística, fiz 2 cursos, né, de PNL. Esses cursos abriram a minha mente assim para todas as ferramentas que a gente pode utilizar para conseguir, né, fazer o que deve ser feito para chegar onde a gente quer chegar, né? E a partir da PNL, então, que eu resolvi idealizar um projeto para unir a saúde, né, com o comportamento, ajudar as pessoas a mudarem, né, os famosos hábitos, né, que é tão difícil para o ser humano, né, porque hoje a gente já que estuda isso sabe que existem muitos bloqueios para que a gente consiga atingir esses hábitos positivos, né, e substituir esses hábitos disfuncionais, né, porque os hábitos ruins são hábitos disfuncionais, hábitos que nos afastam da vida que a gente quer ter. Então, a partir dessa paixão pelo comportamento humano, estudar neurociência foi só consequência, né, dessa. Foi algo que para mim não existe falar sobre comportamento sem tocar, sem mergulhar a fundo na neurociência. E considerando esses hábitos, né, que tu trouxe, esse direcionamento de comportamento que é tão enraizado na gente, pontos que a gente percebe muito nos alunos do projeto, né, em tantas vidas que já passaram pela gente, como muitas vezes um direcionamento que começou lá na infância, um direcionamento de escolhas, um não saber reconhecer muitas vezes o que tu está sentindo, não saber quais são os gatilhos que disparam sentimentos e emoções ruins em ti, né? São nocivas para as tuas escolhas de vida. E eu não estou falando só da parte de escolhas alimentares, mas vamos trazer para um lado profissional, né? Quantas escolhas profissionais a gente faz muitas vezes por um direcionamento familiar, porque foi nos passado que isso tem que ser feito, tem que ser assim. E não porque, de fato, é o que nos faz feliz, é o que a gente gosta, é o que nos dá prazer. Acredito que agora, com o avanço, né, dessas abordagens todas, a gente esteja conseguindo conscientizar muito mais esses pontos na nossa vida e tá aprendendo a ter coragem para sair de uma zona de conforto e entender, não, mas só um pouquinho. Isso pode ter sido o almejado pela minha família, isso pode ter sido o que sempre foi direcionado para mim, podem ter sempre planejado essa carreira para mim, mas não é de fato o que eu quero, não é o que vai me fazer feliz. E é muito difícil a gente conseguir reconhecer que escolhas muitas vezes não são feitas pelo nosso consciente, e sim pelo nosso irracional, pelo nosso inconsciente, né? Por essas pequenas atitudes que foram implantadas, né, nos nossos pensamentos e na nossa vida desde a infância. E conscientizar isso na vida adulta pode direcionar completamente as tuas atitudes em relação à família, à profissão, a escolhas de vida, né, no geral. Por isso que eu acho tão rico quando a gente consegue explorar melhor esses pontos na vida de alguém, né, que chega até a gente. Pessoal, só um detalhe, a gente está com um script aqui por cima, porque a gente trouxe muito assunto, tá? Muitos tópicos que eu gostaria de conseguir falar com a Bruna para trazer para vocês. Eu não sei se vai dar tempo, porque quando a gente começa a falar, as nossas reuniões do projeto demoram 2h30, 3 horas. Então, acredito que a gente não vai conseguir trazer tudo. Mas essa nossa cola aqui em cima é para a gente conseguir
não perder a nossa linha de raciocínio e trazer para vocês os pontos essenciais para dar uma introdução, né, Isso, a para esse depois assunto. aprofundar mais adiante. Exatamente, que a gente acha tão importante. Dessa, fazendo um link com isso que tu está falando, me vem muito em mente a questão das crenças, né? Das crenças que a gente vai adotando ao longo da nossa vida, né? As tão famosas crenças limitantes, né? Que viraram um clichêzão, né? De uns anos para cá. Se a gente não ouviu falar uma vez, a gente está muito por fora, porque eu acho que todo mundo conhece esse termo. Né? E essas crenças a gente vai crescendo, né, nos ambientes, sejam eles familiares ou eles o nosso núcleo escolar, por exemplo, né? E vamos criando algumas que nos impulsionam a uma vida melhor, mas muitas outras que nos bloqueiam das ações que a gente tem que adotar para atingir os nossos objetivos, né? Então, eu gosto muito de falar da síndrome de Gabriela, né? Que ela se aplica muito à questão tanto de saúde física quanto de saúde mental, né? A questão dos hábitos. E a síndrome de Gabriela eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, né? E claro que existem muitas questões e muitas variáveis que a gente não controla na nossa vida, né? A genética, o núcleo familiar que a gente nasceu, os hábitos dessa família, Sim. os hábitos das pessoas com as quais a gente convive hoje, nada disso está sob o nosso controle, mas a forma com que a gente vai reagir diante disso, né, diante de todo esse contexto, está sob o nosso controle, né? Então é muito importante que antes de pensar em construir uma vida e hábitos benéficos, né, a partir, né, de hoje, é a gente desconstruir algumas crenças que nos bloqueiam. Por exemplo, a crença de que eu nasci tomando refrigerante, então eu vou morrer tomando refrigerante, né? Isso é uma inverdade, não necessariamente, né? Ainda que seja um hábito, né? Está sob o nosso controle mudar esse caminho neural. Então é muito importante que a gente entenda que é difícil nadar contra a maré, mas está sob o nosso controle, né? Então, e é por isso que a gente está aqui, e é por isso que a neurociência existe e estuda tanto essa questão de mudança de comportamento. Tem uma frase que eu gosto muito, que é ou tu muda ou o ambiente te muda, né? Quando a gente é criança, obviamente que a gente vai trazer características e vai aprender a funcionar de acordo com o ambiente que a gente convive. E isso é algo sem escolha, até porque não é nem conscientizado, racionalizado numa infância. Quando a gente é adolescente, eu acho que alguns fatores familiares já começam a nos incomodar, mas a gente ainda não consegue entender, lidar. E aí, o que muitas vezes a família, né, os próximos chamam de revolta. Ele é revoltado. É porque tu começa a ter uma visão um pouco mais crítica do que tu concorda, do que tu não concorda. Tu começa a ter mais discernimento em relação a isso. E esse incômodo faz tu ter reações que muitas vezes não são reações maduras, obviamente, né? E nem são reações com controle de emoção. Desculpa. Quando a gente vira adulto, a gente aprende a reconhecer um pouco mais esses desconfortos, a lidar com essas emoções e aprender. A gente passa a ter o poder de aprender, não significa que todos vão atrás dessa mudança, mas a gente passa a ter o poder de aprender a lidar com a reação, a escolher a reação que a gente vai ter diante essas ações. Por exemplo, eu vivo numa família, isso é um exemplo, tá, pessoal? Eu vivo numa família que grita muito, que está sempre brigando, que não sabe conversar, que não tem diálogo, né? Que ao mínimo desconforto não tem uma conversa. É sempre um barraco, vamos pensar assim, né? É sempre uma gritaria. Eu vou crescer sempre normalizando esse ambiente. E eu vou sempre entender que uma forma normal de ser conversada e a forma como as pessoas vão me ouvir é gritando, é fazendo fiasco, porque tu vai repetindo esses comportamentos. Por isso que na era que a gente está, a gente incentiva tanto a procura da psicoterapia, para que a gente possa entender
né, essas características, essas ações essas emoções muitas vezes que foram nos passadas e a gente não aprendeu a gerenciar exatamente, e foi tendo de forma impulsiva reações erradas. Se a gente não for pensar nessa parte de atitudes para lidar com pessoas, vamos pensar na parte financeira. Né? Tem uma família onde ela não consegue guardar dinheiro, ela gasta tudo que recebe, ela não sabe administrar. Logo, eu vou crescer achando isso normal. Vou ter muita dificuldade de conseguir fazer investimentos, de expandir financeiramente, porque eu vou estar sempre trazendo isso de um contexto familiar. Então, eu acho que essa aplicabilidade, e eu quero que tu fale um pouco sobre isso, como que a gente consegue hoje em dia usar essas técnicas da neurociência para uma aplicabilidade do dia a dia. Porque além da gente conseguir perceber essas crenças, né, que fazem parte da nossa rotina, do nosso cotidiano, da nossa vida desde sempre, tendo esse reconhecimento e aprendendo a lidar de uma maneira diferente, a gente consegue aplicar isso em diversas esferas da nossa vida, pessoal, profissional, né, familiar. E como que tu acha importante, interessante explicar para eles essa aplicabilidade desse teu trabalho nos dias de hoje? Bom, Dessa, o nosso cérebro, tá partindo do princípio que ele controla todas as nossas ações, todas as ações que a gente tem, todo o pensamento passa por ele, o processo de decisão passa por ele, né? Tem uns circuitos, né, específicos envolvidos. Eu digo que a neurociência, não vou nem chamar de ferramentas da neurociência, mas o conhecimento que a neurociência nos traz, né, nos beneficia em todos os campos da nossa vida, né? Então, por exemplo, né, para a gente ser mais produtivo no nosso trabalho, necessariamente a gente precisa regular o nosso sono. Então, decidir a hora que a gente vai dormir e a hora que a gente vai acordar passa pelo nosso cérebro. Quando o despertador toca, decidir se tu vai botar no soneca ou seguir dormindo também é uma decisão, né? Muitas vezes até às vezes inconsciente, porque a pessoa está meio dormindo, mas geralmente é uma decisão consciente. Então, a gente precisa entender que todos os processos decisionais, eles passam pelo cérebro antes. Então, o conhecimento que a neurociência nos traz para nos gerar progressos na vida, né, é riquíssimo. Né? Então, sim, ela se aplica, na minha opinião, a tudo, né? A tudo que a gente quer atingir, a todo o progresso que a gente quer conquistar na vida, independente da nossa área, né? Então, acho que isso responde muito, pode ser uma resposta assim, muito vaga, muito global, mas basicamente é isso. A neurociência, para mim, traz o conhecimento para a gente progredir em todas as áreas da vida, para a gente reconhecer um hábito disfuncional, né, e mudar esse hábito disfuncional, né? E em relação às crenças, né, que tu estava mencionando antes, a questão de escolhas familiares, do famoso comportamento de manada que a gente fala, né, que na ciência se chama, se eu não me engano, conformidade social, né? O nosso cérebro evoluiu para imitar o coleguinha, basicamente. Então, é muito natural, né, por N razões, que a gente olhe, né, os nossos semelhantes e imite, e tenda a repetir, né, os seus comportamentos. E, às vezes, isso gera uma angústia, porque, pelas tuas referências familiares, escolares, está tudo certo. Que foi o que aconteceu comigo na minha profissão. Né? Estava tudo certo. Eu me formei, eu abri uma academia, eu tinha bastante aluno. O que está errado aí? Mas dentro de mim tinha uma angústia, né? E aí eu parti para essa jornada de autoconhecimento, né? E foi aí que eu consegui reconhecer quais eram as crenças que me bloqueavam, né? O que realmente me realizava, o que realmente me fazia feliz. E eu acho que quando a gente fala de hábito, né, a gente está falando muito disso, né? Desconstrução para construir. Né? Desconstrói essas crenças, né? Sai um pouco desse comportamento de manada, entende o que faz sentido para ti, seja profissionalmente, seja relacionado às tuas relações interpessoais, né? E principalmente aos hábitos de vida, né? Quando a gente fala de saúde física, a gente precisa deixar um pouco de lado, né, o contexto e os gatilhos
que nos fazem escolher, hoje inconscientemente, né, comportamentos disfuncionais, né, e para então que a gente consiga esse progresso a partir da adoção de novos comportamentos. E esses comportamentos, e essas crenças, como a gente citou, né, elas vão acontecendo de diferentes formas em diferentes fases da vida, né, Bruna? Porque na infância, a gente tem um convívio familiar. Na adolescência, a gente começa outro convívio. Na vida adulta, a gente tem mais contato com pessoas do nosso trabalho, que muitas vezes a gente troca de trabalho. E isso, até fazendo um link com a parte de emagrecimento, é um dos pontos que mais dificultam o progresso. Por quê? Mudar o ambiente ou não te igualar ao ambiente que tu tá inserido é muito difícil. Porque o pessoal todo do escritório se alimenta de um jeito, sai do expediente, vai tomar uma cerveja, e eu vou ter que fazer um esforço dobrado para ter que levar uma comida diferente, sair do expediente e ir para academia. Ou seja, como tu gosta de citar, a gente tem que ir contra a maré, literalmente, né? Mas ir contra a maré sabendo que a gente está buscando um resultado diferente daqueles que estão à nossa volta. Então, acho que isso é um dos pontos mais difíceis, pensando nesse nosso processo de evolução, de comparação, né, como tu citou, que a gente já normaliza o estar se comparando sempre com o outro. Porque se o outro está fazendo, então já não é tão feio, ou é mais comum. E quando tu queres ter um progresso profissional, pessoal, tu ter que fazer diferente, tu precisar enxergar coisas diferentes, né? E mudar a tua rotina diante o grupo ou diante a família, né? Como muitas vezes acontece, isso se torna muito confuso, né? Muitas vezes sofrido, porque na maioria das vezes o esforço que tu tens que fazer é um esforço solitário, né? Por isso que é tão importante a gente ter esse autoconhecimento, inclusive para saber onde a gente quer chegar, né? O que a gente está buscando pessoalmente, profissionalmente, em relação à saúde, como que a gente se enxerga daqui a tanto tempo, para que a gente possa ter força para passar por cima desses desafios que vão ser diários, porque a convivência social, ela é essencial, né, para o ser humano. Faz parte. Olha tudo que passamos agora no isolamento da pandemia, né? Como foi sofrido tudo isso. Então, esse convívio, esse contato, ele é essencial para o nosso desenvolvimento como ser humano, para a nossa saúde como ser humano, ao mesmo tempo que afeta também muito as nossas escolhas quando a gente não consegue perceber comportamentos nocivos que a gente passa a ter, né, como espelho. Eu gosto muito de dizer, e eu acho que eu aprendi contigo essa frase, amiga, que os outros não têm que ter os mesmos objetivos que tu. Né? E eu adoro essa frase, porque o outro, ele pode estar dormindo até meio-dia, bebendo todas na sexta-feira. Talvez essas pessoas que adotam esses comportamentos, né, repetem e habituam esses comportamentos, elas não necessariamente têm que ter o mesmo objetivo que tu. Né? Então, olhar para elas e perguntar quais são as pretensões dela com a vida dela pode ser muito interessante, né? Porque daqui a pouco as pretensões dela não são as tuas pretensões. E tá tudo bem dentro do que ela espera para a vida dela ter aqueles comportamentos, ter aqueles hábitos, né? Então, daqui a pouco, para ti, essa questão também que a neurociência traz de que a gente tem muito o controle sobre a situação, né? Independente de qual ela seja, quando se trata das nossas atitudes, a gente tem sim o controle, né? Então, vai muito nesse sentido de, será que ele tem as mesmas metas, os mesmos objetivos, os mesmos sonhos que eu? Né? E hoje, como adulto, né, e reconhecendo melhor as nossas emoções, né, trazendo para a consciência, né, lidando com esses sentimentos, né? Se a gente ainda não sabe muito bem se gerenciar uma psicoterapia, como tu falou, é muito bem-vinda, mas é muito importante que a gente reconheça, né, o que é importante para a gente, entenda esses objetivos e passe a se comportar de acordo com esses objetivos, né? Porque eu acho que a grande questão
da nossa troca hoje é essa, né? É a gente fazer com que as pessoas entendam, né, que a questão de objetivos é completamente subjetiva, né? E que se tu tá reconhecendo, né, que as tuas ações, os teus hábitos, eles estão te afastando, né, do teu objetivo, né? E é muito inteligente da nossa parte substituir essas ações, né, por ações que vão nos aproximar da vida que a gente quer ter. E agora na tua fala, tu citou comportamento e hábito. E quem estuda essa parte, quem se interessa por essa parte hoje em dia de mudança comportamental, né, lê muito sobre isso. E às vezes fica um ponto de confusão para as pessoas, que é o que a gente também trabalha bastante no projeto Emagrecer. O que é um comportamento e o que é um hábito? E vamos explicar para o pessoal como que a gente consegue reconhecer e como que a gente consegue fazer a mudança, principalmente desse hábito, sem que seja de forma sofrida, né? A ponto de conseguir naturalizar um comportamento. Então, explica pra gente qual é a diferença dessas duas palavras, dessas duas ações. Basicamente, o comportamento é a ação. Uma ação consciente, tá? Uma decisão. Eu escolho hoje sair daqui e beber um vinho. Se isso não acontece automaticamente, isso é um comportamento. É uma ação que eu decidi deliberadamente na minha cabeça tomar um vinho quando eu sair daqui. Foi pensado. Inclusive, vamos? Brincadeira, pessoal. Nada a ver, nada a ver. Não, é brincadeira não, é. A Marcela tá lá nos esperando. Isso pode ir pro ar, viu, gente? E isso é uma decisão, é algo consciente. Quando a gente fala em hábito, a gente está falando de um sistema da nossa cabeça que ele é completamente automático, ele é inconsciente. Não existe mais a participação do que a gente chama de córtex pré-frontal, a parte racional do nosso cérebro que decide ir tomar um vinho. Se isso acontece diariamente, já é um comportamento automático, ou seja, um hábito. Então, basicamente, a diferença entre esses dois é uma ação consciente, tá? E o outro é uma ação completamente inconsciente, sem praticamente gasto energético do teu cérebro. E existem vários hábitos, né, que a gente pode citar ao longo do nosso dia a dia, como, por exemplo, que pode ser também denominado um condicionamento, né? Escovar os dentes. Tu acorda e já é algo que é automatizado. Tu já vai direto pro banheiro, lavar o rosto, escovar os dentes. Acho que todo mundo faz isso, né? Olha, a controvérsia. Espera, né? Então é algo que tu não tem nem que pensar. Outro exemplo, quando tu pega o carro de algum lugar e vai para casa. Tu não fica pensando no caminho, dobra à esquerda, dobra à direita. Tu simplesmente vai, porque já está automatizado. O teu cérebro já aprendeu aquilo. E é exatamente nesses pontos que a gente tenta trabalhar e atacar quando a gente quer mudar um hábito, né, de um paciente, de um aluno. A gente primeiro vai tentando mudar comportamentos para que depois isso se automatize e passe a virar um hábito. Vou dar agora exemplos puxando para a parte nutricional. Depois do almoço, eu sempre tenho que comer um chocolate. Não, na verdade, tu te condicionou aquilo. Tu terminou de almoçar e tu já vai comer o chocolate, mesmo sem saber se tu queres. Tu nem pensa mais sobre isso. Porque isso já é um condicionamento, é um hábito que tu criou. Então, querendo ou não querendo, tu vai abrir a geladeira, o armário e vai pegar o doce. Agora, se tu para pensar, racionaliza ou tenta mudar, né, o teu comportamento depois do almoço, muitas vezes tu vê que não era o chocolate que tu precisava. Tu pode fazer um café, ou tu pode dar uma volta na quadra, ou tu pode tomar um banho, ou tu pode ligar para alguém, tu pode mandar um e-mail, enfim, né? Existem várias outras atitudes que tu pode ter para substituir esse hábito que, pro objetivo que tu tens, pode ser nocivo. Vou dar um exemplo pessoal. Eu já contei essa história aqui, acho que no primeiro episódio. Vou repetir, porque não é todo mundo que assistiu, né? Quando eu morava com os meus pais, a gente sempre tinha um hábito de chegar em casa, abrir um vinho e tomar em família um vinho. Conversar sobre o dia, né? Fazer planejamentos do final de semana. Isso sempre foi um hábito nosso familiar. Quando eu saí de casa, eu levei esse hábito para casa
onde eu fui morar com uma amiga minha. E sempre que eu chegava em casa com vinho, ela dizia, mas desça, de novo, tu não precisa desse vinho sempre que tu chega em casa. E eu falava, Vitória, pra mim é como se eu chegasse em casa sem carteira, se eu não tenho esse vinho junto comigo. Porque eu já tô há muitos anos acostumada com esse comportamento, entende? Isso já virou uma rotina pra mim. Chegar em casa e não tomar uma taça de vinho, parecia que o meu dia não tinha acabado. Até que eu fui entendendo o quão nocivo era isso pra mim. Porque eu acabava jantando muito mais, eu acordava muito mais cansada, o meu sono não era de tão boa qualidade, porque a gente sabe que o álcool ele induz, melhora o sono, mas o teu sono REM não fica tão bom, não fica de tão boa qualidade. Então, o que eu precisei fazer? Eu tive que substituir. Eu chegava em casa, eu preparava alguma janta mais elaborada para ocupar aquele tempo ósseo e eu marquei um treino para bem cedo. Porque aí eu substituí um prazer. Eu aprendi a gostar de treinar, porque também era um comportamento que não existia na minha vida. Isso precisou virar um hábito, né? Precisou ser imposto na minha rotina para eu aprender a gostar. E eu sabia que se eu bebesse o vinho e acordasse muito cedo no outro dia, não ia rolar. Então, eu tive que fazer substituições. Mas, para isso, tu precisa reconhecer e dar um tempo para que tu possas te acostumar. Porque é muito comum que tu falhe no meio do caminho. Que tu volte a ter comportamentos antigos e pense que tá muito difícil, que tu não vai ser capaz. Então, tu tem que estar sempre conscientizando essas tuas atitudes e, de certa forma, te esforçando para essa evolução, né? E para essa inserção desse novo hábito que tu tá buscando na tua rotina. Então, Dessa, tu falou em reconhecimento, né? Eu acho que tem 2 passos fundamentais, né, para que a gente consiga promover uma mudança de hábito na nossa vida, né? O primeiro passo, para mim, né, fundamental é a gente reconhecer que tem algo errado na nossa vida, que tem algo disfuncional. Eu adoro essa palavra porque eu acho que ela traduz exatamente o que um hábito nocivo faz. Né? Ele muitas vezes nos deixa disfuncionais, né? Então, eu acho que o primeiro reconhecimento é: eu beber todos os dias, será que está me aproximando do meu objetivo profissional e do meu objetivo de saúde ou está me afastando? Bom, está me afastando. Então, está aí o alerta, né, de que eu preciso substituir esse hábito. Por que a gente fala em substituição? Tá? Tem um livro, que é O Poder do Hábito, que eu gosto muito de me nortear quando eu vou falar dessa temática, que ele explica o loop do hábito, tá? E ele fala que o hábito tem 3 fases: o gatilho, a rotina, que é o hábito em si, e a recompensa. Todo hábito objetiva uma recompensa, ainda que essa busca seja uma busca inconsciente. Às vezes a gente não percebe, ela está fora da linha da nossa percepção, mas muitas vezes ela também é consciente, como, por exemplo, eu quero sentir o prazer de comer um chocolate. Tu sabe que tu está buscando o prazer, mas muitos hábitos, né, tu não sabe nem o porquê que tu faz aquilo, tu apenas faz, até porque é inconsciente, não é mais uma escolha, né? Então, o gatilho para ti, provavelmente era tu relaxar depois do trabalho, né? Tu teve um dia muito difícil e tu queria essa recompensa ao final do dia, né? Então, o gatilho era se sentir cansado e querer relaxar. A rotina era beber uma garrafa de vinho e a recompensa era justamente tu te sentir relaxada e, enfim, daqui a pouco conseguir pegar no sono mais rápido, né? Que a gente sabe que o álcool induz, como tu bem disseste agora. Por que a gente fala em substituição? Porque no livro se diz que a gente não pode mexer nem no gatilho e nem na recompensa. A gente precisa só substituir o hábito, né, que é a fase do meio. Então, por exemplo, se tu substituísse o beber uma garrafa de vinho por tomar um banho bem quente, demorado, enfim, tu também provavelmente teria a mesma sensação de relaxamento após o banho, né? Então, assim, a gente tem o gatilho de se sentir cansado e querer relaxar, a gente tem a nova rotina, que é o banho, que não é maléfico para ti, muito pelo contrário, e tem a mesma recompensa que tu tinha inicialmente, tá? Então, quando a gente pensa em hábito, a neurociência nos diz que não existe hábito que se instale que não
tenha esse ciclo de recompensas, que os circuitos de recompensa, de prazer e motivação no cérebro não sejam ativados. Então, necessariamente, se a gente quer adotar um hábito benéfico, um hábito que vai nos aproximar da vida que a gente quer ter, a gente ainda assim, né, não pode ser só na força do ódio, na força da disciplina. A gente precisa encontrar o mínimo prazer naquela ação. Ou seja, é impossível a gente querer mudar um hábito e um comportamento sem estar substituindo a ação para seguir tendo uma recompensa. Eu vejo que as pessoas, às vezes, elas querem ser muito radicais. Elas querem simplesmente cortar um comportamento que está estabelecido na sua rotina, né? Tirar fora e muitas vezes substituir por um comportamento que é sofrido, entende? É sofrido ou não é prazeroso. Então, essa ação vai ser momentânea, vai ser temporária, porque ela não vai estar gerando essa recompensa que é necessária, né, para esse ciclo todo. Então, o importante, eu acho, a mensagem central disso tudo é mostrar para eles que a gente consegue, sim, mudar os nossos hábitos. A gente tem o poder, por mais difíceis que eles sejam, desde que a gente aprenda outras formas de prazeres, né? Outras formas de conseguir nos trazer benefícios, sensações de prazer, sensações positivas como essa recompensa. E não simplesmente deixar de fazer as coisas e querer substituir por algo nocivo ou deixar aquela lacuna vazia. Porque os gatilhos vão seguir acontecendo. Exatamente. Né? Se eu chegasse em casa, desculpa te interromper, se eu chegasse em casa e eu simplesmente fosse deitar e dormir, isso não ia durar 2 semanas. Eu precisava encontrar outros prazeres ao chegar em casa, né? Outras ações que fossem gerar prazeres. Que, como tu citou o banho, hoje em dia é o que eu faço. Ou eu faço uma janta mais demorada ouvindo música, ou eu vou tomar um banho quente, ou eu leio algum livro que não tenha nada a ver com o meu trabalho, que vai fazer eu relaxar. Eu encontrei substitutos e eu nunca mais bebi durante a semana, não me faz falta nenhuma, muito pelo contrário. Parece que hoje em dia, se eu bebo durante a semana, minha semana fica do avesso, porque eu aprendi a me condicionar de uma forma diferente. E assim com tantas outras atitudes que eu tenho, inclusive profissionais, né? Que às vezes a gente tem a mania de ficar postergando muitas das nossas atividades, acumula tudo e é sempre um horror. Então, eu aprendi também a reorganizar a rotina, inclusive para isso. Existem tantas coisas que a gente tenta ficar procrastinando na nossa vida, né? E que também depois vão nos causar um certo sofrimento, né? Um certo estresse. Então, até isso, no nosso comportamento, a gente tem que aprender a lidar e a ajustar, né? Para que a gente diminua esses estressores na nossa volta, digamos assim. Sim, isso que tu está dizendo da procrastinação, ela também é um hábito, né? Sim. Se a gente tem o hábito de procrastinar, né? Porque o que é a procrastinação, né? Tu empurra, né, o que deve ser feito, né, até onde dá. E isso tem que ser prejudicial. Para significar uma procrastinação, isso tem que trazer um certo prejuízo para a tua rotina, né? E eu sempre falo que, principalmente as pessoas que têm déficit de atenção, por exemplo, né, que têm esse tipo de desajuste, né, psiquiátrico, enfim, em questão de neurotransmissor, né, tem essa tendência maior, né, e eu acho que a vida hoje, ela tá tão louca, né, principalmente com a questão de rede social, de celular todo o tempo, de excesso de informação, que a gente tá sempre querendo, buscando liberar uma dopamina, né? Então, assim, tu abre o Instagram, tu vê um like, libera dopamina. Tu vai lá e come um pedacinho do chocolate, libera dopamina. Então, a gente está com tantas fontes de prazeres momentâneos na nossa vida, né? Que a procrastinação, ela virou um hábito e virou naturalizado, né? Exatamente. Parece que hoje a pessoa que não procrastina é uma pessoa que é estranha, né? Porque tá tão bom lá na rede social, tá tão bom lá vendo Netflix, tá tudo tão acessível, né, em relação a prazer momentâneo. Comida, liga e em 30 minutos está na porta da minha casa. Então, o mundo, ele tá tão... Ele tá imediatista. Exatamente, ele tá
me fugiu a expressão, assim, mas ele está contribuindo, né? Talvez seja essa a palavra mais adequada. Ele está contribuindo muito para que a gente vá empurrando os nossos compromissos que não vão nos trazer um prazer momentâneo, porque os prazeres momentâneos existe uma oferta imensa de prazeres momentâneos, né? E a gente não quer. A gente não quer o que a gente não vai ter prazer. A gente só quer aquilo que vai nos gerar um mínimo... uma mínima satisfação, né? Sim, 2 pontos que eu acho legal assim, trazer para finalizar o raciocínio. A procrastinação, ela é como se a gente estivesse sempre adiando um sofrimento, né? Porque naquele momento tu vai fazer algo que tu considera sofrido, mas quanto mais tu procrastina, mais tu vai aumentar provavelmente a tua demanda de atividades e tu vai estar adiando algo que tem que ser feito. E vai ser feito em algum momento. Ser feito, exatamente. Quando eu estava terminando o TCC da segunda pós, meu Deus, quantas vezes eu procrastinava e aí chegava assim, muito próximo e eu pensava, tá, mas semana que vem. Quando chegou na hora de entregar, foi um terror, entende? Porque eu tive que fazer todo o trabalho cumulativo, porque eu fui sempre deixando para depois algo que poderia ter sido muito mais simples e menos sofrido se eu tivesse me organizado, né? Tu sabe qual o hábito que pode ser adotado, né, para fazer com que a procrastinação fique de lado, fique sem espaço na nossa vida? É o planejamento, né? No momento em que a gente adere na nossa vida, a gente adota, né, o hábito de se planejar, né? O planejamento, ele tira muito espaço da procrastinação, muito, porque a procrastinação, quando a gente não coloca no papel, ou no iPad, ou no bloco de notas, o que deve ser feito, né? As ações que vão fazer com que a gente bata as metas da semana, por exemplo, a gente não visualiza nem o tempo que a gente tem para fazer elas, nem o tempo que a gente precisa para cada uma dessas atividades. Então, fica tudo muito solto. Então, tu não sabe muito bem o que fazer na tua semana. Tu não sabe, por exemplo, em relação à vida saudável, o que tem em casa, porque tu está desorganizado, né? Tu não sabe o que tem em casa, tu não sabe quando que tu tem que passar no supermercado, tu não sabe o que tu tem que comprar no supermercado. Então, a coisa fica tão bagunçada, né, que isso abre um espaço, a desorganização abre um espaço para tu ir deixando para depois. Afinal, tu não sabe nem o que está acontecendo, né? Tu está perdidaço, né? E aí, quando tu começa a te planejar, tu começa a visualizar os dias que tu tem, né, para cumprir certos compromissos. Tu começa a ver o tempo que tu vai levar em cada uma das atividades. Tu distribui essas atividades, né, ao longo da tua semana. E aí essa vista macro, digamos assim, de cima, né, faz com que tu, de fato, tenha vontade de dar um checkzinho ali nos teus compromissos, né? Então, eu sempre digo assim que um dos hábitos, na minha opinião, né, que vai te aproximar de qualquer meta na tua vida, de qualquer objetivo, é o planejamento. O hábito de se planejar, que no início não vai ser um hábito, no início vai ser um comportamento. E que é muito difícil. Eu trabalho a semana inteira com planejamento de tudo. Tudo eu boto na agenda. Por quê? Eu consigo direcionar muito melhor o meu tempo, entende? E otimizar o meu tempo. Porque, às vezes, 20 minutos que tu vai perder, às vezes te locomovendo de um lugar para o outro, ou fazendo alguma ligação que não precisa ser naquele momento, tu consegue otimizar, depositando energia para o que realmente importa. E fazendo também um link a livro, isso a gente vê muito no Essencialismo, né? Que é um livro que fala muito sobre botar energia e direcionar a tua atenção para o que é essencial. Isso sim é quando a gente consegue o nosso ápice, eu acho, né, de produtividade e de gerenciamento do nosso tempo, que é outro ponto muito importante. Porque, tudo bem, a nossa vida hoje em dia é muito corrida, a gente tem uma demanda de trabalho, muitas vezes precisamos cuidar da família, dos filhos, da casa, do pessoal, tem que ir para academia, tem que ir no super, é muita coisa, eu sei, mas quando a gente consegue organizar e otimizar essas atividades, tu consegue redistribuir isso ao longo dos teus 7 dias, né? Tirando tempo, muitas vezes, de atividades que não fazem tanto sentido, ou atividades que tu tá
depositando tempo e atenção demais sem a real necessidade. E quando tu consegue enxergar isso, como tu mesmo disse, de uma visão periférica, né, uma visão superficial, mais de cima, tu consegue perceber aonde tu tá perdendo tempo e energia, né? E tu podes fazer essa transformação e depositar tempo e energia para coisas que realmente vão te trazer benefícios. O treino mesmo, muitas pessoas relatam que não tem tempo para treinar. Mas se tu separar 3 dias da tua semana, né, otimizando a tua distribuição de tarefas, tu consegue distribuir o teu tempo para treinar, que muitas vezes seria o tempo que tu vai estar parado mexendo no teu Instagram, adquirindo conteúdo, muitas vezes que não vai ser um conteúdo benéfico, não vai ser um conteúdo que vai te trazer, né, benefício ou conhecimento, digamos assim. É um tempo literalmente perdido e que tu consegue fazer essa reorganização para conseguir trazer para cuidados pessoais. Então, coisas simples com essa redistribuição de tempo faz com que tu não procrastine tanto e tu consiga otimizar as tuas atividades para o que realmente importa. Claro, claro, sem dúvida dessa. Tu falando na questão de planejamento, de planejar, por exemplo, o treino, tá? Que tu diz, separa 3 horas. Quando a gente se planeja, só para finalizar esse ponto, assim, eu acho muito importante a gente falar nesse hábito de se planejar, tá? A gente tem, ao longo da nossa semana, os compromissos e as tarefas, tá? Compromisso é aquilo que tem hora marcada. As tarefas são as atitudes, né, as ações que a gente tem que ter, né, que não precisam necessariamente ter hora marcada. Qual é a sacada do planejamento, na minha opinião? Tu trata as tuas tarefas como compromissos, tá? Então, tu vai dar hora para as tuas tarefas. Então, por exemplo, uma consulta médica é um compromisso, porque ela tem hora marcada. Marcar a consulta médica é uma tarefa. Ela não tem hora marcada. Tu pode fazer isso em qualquer momento do teu dia, por exemplo, das 8 às 6 da tarde. Isso abre espaço para procrastinação. Tu não ter hora para fazer as coisas. No momento que o teu exercício físico, a tua ida à feira, enfim, a tua leitura, todas as tarefas virarem compromissos dentro de um planejamento, elas tiverem hora marcada, cara, se tu continuar procrastinando como tu procrastinava antes, de repente tu precisa realmente de um acompanhamento profissional, né? De um psiquiatra, de um psicólogo, porque assim, para mim, eu sou a rainha da procrastinação, né? Era, né? Porque a gente muda, né? E quando eu passei a me planejar, eu virei uma pessoa organizada com as minhas coisas e com as minhas tarefas que viraram compromissos, né? Então, hoje eu não sou mais a rainha da procrastinação, a não ser que eu me sabote e chegue no domingo e eu não planeje a minha semana. Aí, se eu não planejo a minha semana, a minha ida ao super, a minha academia, qualquer outra coisa que eu não tenha colocado como um compromisso com hora marcada, não acontece. Eu já passei meses sem treinar. Eu já passei 1 mês sem ir no supermercado, tipo, só passando e pegando o que tinha que pegar no mercadinho na passada, sem fazer um rancho, sem me organizar. Então, entendemos que a procrastinação é um hábito, né? Mas ela pode ser, né, enfim, deixada de lado quando a gente adota o hábito de se planejar para tudo na vida. E eu acho que outro ponto também, pensando nisso, que é bem difícil, é saber as nossas prioridades, né? Agora eu estava pensando até no meu exemplo da semana passada, que eu ia te visitar em Porto Alegre, mas eu tinha atividades profissionais para cumprir. E aí a gente fica com 2 corações, né? Pô, eu queria ir, eu queria ver minha amiga, eu queria me divertir, ao mesmo tempo que eu tinha compromissos que... Aliás, eu tinha tarefas, né, que não eram compromissos, porque eu não tinha hora marcada, mas eram tarefas a serem entregues. Se eu fosse para Porto Alegre, eu ia me divertir, né? Também existe algo que a gente tem que viver, que é vida pessoal. Porém, essas tarefas já estavam na minha agenda há muito tempo de entrega. E se eu não tivesse feito, a minha semana ia se sobrepor entre tarefas e compromissos, ia ficar tudo misturado e alguma coisa muito importante eu ia ter que enforcar, porque eu não tinha conseguido priorizar, né, o que de fato era importante. Então, eu acho que a gente ter esse autoconhecimento também, né, do que é mais importante nesse momento, o que realmente
vai te direcionar para onde tu quer chegar, né? Quais são os comportamentos que tu tens que te afastam, como tu disse, do teu objetivo. E para isso eu gosto de usar uma técnica no consultório de pedir para o pessoal anotar quais são os pontos que tu acha que tu precisa melhorar e que te afastam da onde tu quer chegar profissionalmente, pessoalmente, na parte estética em relação à saúde, e quais são os pontos positivos que tu já adotou até aqui com acompanhamento, por exemplo. Porque essa visão, né, essa nossa visão e essa nossa conscientização, tanto de pontos positivos quanto de pontos negativos, faz com que a gente consiga reconhecer o erro e fazer diferente. Quando a gente não escreve, quando a gente não conscientiza, quando a gente não enxerga, a gente não sabe o que mudar. Porque fica tudo muito solto. Tu sabe que não está dando certo, por exemplo, o teu emagrecimento, né? Ou a tua ascensão profissional. Não estou conseguindo ter uma captação de clientes como eu gostaria, mas eu não estou enxergando por quê. Onde eu estou errando? Se tu não consegue conscientizar isso, racionalizar, escrever, fica muito mais difícil de tu conseguir resolver. Então, fazendo um link com organização, planejamento, procrastinação, uma ideia para quem está nos assistindo, né, é anotar todos os pontos que tu já consegue perceber como sabotadores teus, né? E quais os pontos que tu consegue perceber que tu precisa fortalecer, que são pontos positivos e que tu consegue fortalecer, né, para que tu consigas te aproximar do teu objetivo, seja ele qual for, em qual esfera da tua vida for. Isso que tu está dizendo de autoconhecimento, né, tem relação com os 2 passos que eu falei da questão do hábito, exatamente como tu falou, reconhecer que algo não está legal, né, e mapear o teu cenário, o teu contexto, né, para saber onde que estão as falhas, quais são os gatilhos, como eu posso substituir essa ação nociva. Então, eu acho que tem muita relação, assim, né, com isso, com os 2 passos para o hábito, que tu é uma pessoa que já faz naturalmente, mesmo sem estudar isso com tanta profundidade, né, o que a neurociência diz sobre isso, mas é exatamente, né, é a gente reconhecer e, enfim, adotar todas as atitudes possíveis para promover uma mudança na nossa vida, né. Eu quero fazer um link em relação a tudo isso que a gente está conversando, tá? Isso tudo nós estamos falando de forma bem geral, né, de um senso comum. Porém, é muito importante, e isso a gente estuda muito quando a gente vai estudar comportamento, que é uma das aplicabilidades que eu mais uso no consultório, né? Para quem não sabe, o meu direcionamento nutricional, ele é além da parte de prescrição dietética. Eu sou apaixonada por trabalhar a mudança de comportamento. Então, a gente denomina como nutrição comportamental por acabar usando técnicas, né, de mudança comportamentais. E existe algo que é muito importante, que é conhecer o perfil de cada paciente. E isso é algo que tu trouxe para o projeto, né, para o Emagrecer, e eu sempre fiquei muito encantada, porque quando a gente reconhece qual é o perfil de personalidade, né, daquela pessoa que está na nossa frente, a gente consegue automaticamente reconhecer e perceber também os gatilhos, os sabotadores, né, os facilitadores que aquela pessoa tem para se aproximar ou se afastar do seu objetivo. Então, fala um pouco para a gente sobre isso. Todos nós, Dessa, temos uma configuração mental, né, que são inclinações e limitações para determinadas atividades. Tá? Então, por exemplo, a Dessa é super boa em línguas. Já a Bruna é super boa em números, né? Então, assim, cada um de nós nasce com essas inclinações que a gente diz que são caminhos neurais que nasceram com aquela pessoa. Ao longo da vida, a gente também vai convivendo em contextos, né, que vão fazendo com que a gente vá desenhando o nosso perfil, né? Na vida adulta, nós temos um perfil comportamental e é ele que nos inclina para determinadas atividades e nos afasta de determinadas atividades, né? Então, a gente precisa entender isso. Bom, se eu sou, volto a dizer, impulsiva, tá? E eu quero ser a pessoa mais disciplinada do mundo, vai ser difícil,
Tá? Eu posso me tornar uma pessoa disciplinada, mas se eu sou naturalmente impulsiva, é muito difícil que eu estruturalmente promova uma mudança na minha vida, né? Eu posso ser mais disciplinada. Dificilmente eu vou ser a pessoa mais disciplinada do mundo naturalmente, tá? Então a gente precisa entender isso, que o nosso perfil ele nos ajuda em alguns momentos e ele nos atrapalha em outros contextos. E tá tudo bem, porque a gente tem sim o controle de promover uma certa mudança na nossa vida, né? E eu acho que é essa mensagem de hoje, independente da tua genética, independente dos hábitos da tua família, independente dos hábitos dos teus amigos, tu tem o controle dos teus comportamentos frente a todas essas situações. Tá? Então, quando a gente fala em perfil, a gente fala em inclinações. E é muito importante que a gente saiba, porque a partir do reconhecimento das nossas limitações, sobretudo, né, tem a parte positiva, claro, mas entendendo as nossas limitações, a gente traça uma estratégia específica para o nosso caso. Por isso que eu digo, né, que tanto a psicoterapia, né, um processo de análise, né, e até com a nutricionista não tem que ter alta, né? É muito importante que tu estejas sempre em acompanhamento, porque vai ser a Andressa que vai me ajudar a criar e recriar estratégias de acordo com o meu momento de vida, de acordo com o meu perfil, de acordo com os meus objetivos que vão mudar, né? Tem pessoas que buscam um acompanhamento por uma mudança pontual, né? Seja da análise ou da nutrição. E tem pessoas que buscam um acompanhamento por um autoconhecimento e uma mudança de escolhas na vida. Então, é o que eu sempre digo para os pacientes. Olha, tu tens já escolhas saudáveis, um estilo de vida saudável e tu quer mudar pontualmente alguma parte estética tua. Então, esse paciente talvez não precise de um acompanhamento, mas isso é a minoria. A grande maioria das pessoas precisa ir reconhecendo gatilhos, reconhecendo sabotadores, entendendo, né, as suas limitações e dificuldades ao longo da vida e, de acordo com as situações onde ela se encontra, o ambiente em que ela está exposta, precisa aprender a lidar com as suas escolhas, os seus impulsos. Por isso que o acompanhamento se torna tão importante, porque as coisas mudam, as pessoas mudam, entende? As nossas fases mudam, as nossas exposições, os nossos sentimentos, o nosso amadurecimento muda, consequentemente os nossos resultados também vão mudar, ou para positivo ou para negativo. Tudo vai depender da nossa capacidade de reconhecer esses momentos, né, e conseguir racionalizar as nossas ações. Por isso que é importante esse acompanhamento. Essa questão dos gatilhos, né, que eles podem ser emocionais ou ambientais, né, emoções negativas que são gatilhos para que a gente tenha comportamentos disfuncionais e o ambiente que é a tua casa, o que tem para comer na despensa, os teus amigos, o teu namorado, a tua namorada, pessoas com as quais tu convive, né, que também podem ser gatilhos muito importantes e maléficos, né, que nos induzem a ter comportamentos que realmente nos afastam da vida que a gente quer ter. O que eu digo, tá? Sempre falo assim, quando é um hábito não vai ser um dia depois que o hábito está instalado na tua cabecinha, tá? Bom que tu citou isso. Não vai ser um dia que vai fazer com que o teu hábito seja, enfim, destruído dentro da tua cabeça, tá? Não é por essas, mas se tu abrir uma exceção hoje, se tu abrir uma amanhã, se tu abrir depois de amanhã, né, tu tá novamente repetindo ações que são ainda mais fáceis de se tornarem hábitos, né, justamente porque elas te dão um prazer momentâneo, então o sistema de recompensa tá a 1000 na tua cabeça, né, e sim, tu pode, né, desfazer um hábito na tua cabeça, né, e criar um novo caminho ou voltar para um antigo caminho que realmente te afastava do físico que tu quer, da produtividade que tu quer. Tu pode construir um hábito positivo ou negativo. Sim, né? Depende claro. muito das tuas ações daquele momento. Por isso que é tão importante o reconhecimento emocional, né? Esse amadurecimento emocional, porque essa gestão de emoções faz com que a gente aprenda a ter mais controle da ação
que vai vir em seguida, né, em relação ao que a gente está sentindo. E esses gatilhos também são coisas que a gente não tem controle, né? São gatilhos, como tu disse, ou emocionais ou ambientais, que muitas vezes a gente não controla. São situações, muitas vezes, que acontecem no nosso dia a dia que a gente não tem como saber que vai acontecer, mas a gente tem como controlar a nossa ação diante disso. Eu vou dar um exemplo de hoje. Eu tive um desconforto pessoal de manhã muito ruim, assim, que me deixou muito desconfortável. E eu fiquei bem chateada. Eu estava indo para academia. E eu pensei, bom, o meu gatilho foi esse desentendimento, né? Eu tenho treino ao meio-dia. Eu pensei várias vezes em não ir. E como hoje em dia eu aprendi a reconhecer as minhas ações, né, como consequência dessas emoções, eu pensei, não, eu vou. Eu vou porque eu sei que mudar o foco de pensamento nesse momento para algo positivo, que seria a academia, né, vai me fazer esquecer um pouco disso, vai me reabastecer, né, energeticamente, digamos assim. Eu vou melhorar as minhas emoções, eu vou acalmar um pouco os meus pensamentos, esse sentimento ruim vai sair, e depois eu consigo ter um pouco mais de racionalidade para conseguir ter as minhas ações. Porque se eu não tivesse ido treinar, talvez eu tivesse tido reações impulsivas, entende? Nesse momento imediato. Quando eu saí do treino, a situação já estava resolvida, né? Toda a história estava resolvida, porque eu dei tempo, tanto para mim, para eu conseguir ajustar esses sentimentos aqui dentro, tanto para a situação toda, né, conseguir se reestruturar. Então, acho que, às vezes, isso é importante, tu saber reconhecer quais são os gatilhos que tu tens e ter maturidade para conseguir ter controle da atitude que tu vai ter. E tu tendo esse autoconhecimento sobre ti, é muito mais difícil com que tu te desestruture com qualquer gatilho que possa vir a te incomodar. É isso, é inteligência emocional, né? Dessa é autogestão de emoção, é reconhecer e saber dar o melhor caminho para aquela emoção, né? Isso não é querer babar teu ovo, mas tu dá aula, né? Porque são anos de terapia, são anos dentro de consultório. Então, eu acho que essa promoção de mudança na tua vida, né, refletiu muito nos teus pacientes e nos teus atendimentos, né? Porque tu sabe o quão desequilibrada tu era em alguns aspectos, né? E quais foram os caminhos diante do teu perfil que tu te utilizou para atingir, enfim, uma vida com mais sentido, mais significado para ti, né? Com novos hábitos, né? E isso te ajuda muito dentro do consultório. Isso que tu falou, de sair da academia, mesmo com todas as adversidades, me lembrou de só mencionar uma coisa que muitas vezes a gente busca o perfeccionismo no processo, né? O radicalismo, né? A gente quer que esse processo seja impecável, seja perfeito. Só que o perfeccionismo também, além de abrir espaço para procrastinação, né, em outros âmbitos, né, ele também atrapalha muito esse processo de construção do hábito, tá? Porque a gente está repetindo aquela ação para habituar. Por exemplo, chegar do trabalho, botar os tênis e ir para atividade física. Tá? No momento em que a gente chega cansado e a gente pensa, eu não vou render no treino, já é a nossa cabeça tentando fazer com que a gente economize energia, né? Porque o cérebro, ele é economizador de energia. Então, ele vai sempre nos induzir a tomar aquela decisão para ficar parado, né? Não para agir, para se movimentar. Então, no momento em que a gente pensa assim, não vai ser bom o meu treino, não vai ser perfeito, não vai ser como eu idealizei, então eu vou deixar para amanhã. Isso quebra o ciclo de repetição, tá? Então, é muito importante que a gente reforce esse comportamento, independente de render ou não como a gente gostaria na academia, né? Talvez tu não vá conseguir fazer uma refeição completa com todos os vegetais, as folhagens, a proteína, mas ainda assim tu não precisa, só porque tu não tem esse prato completo, ir lá e comer uma pizza. Tu pode pelo menos comer um ovo cozido, né? Não é o ideal, não foi o que tu quis, mas tu reforçou um comportamento positivo. E isso ajuda na construção do hábito. É muito importante que a gente fuja dessa ideia do perfeccionismo. O objetivo é sempre, né, não quebrar esse fluxo quando a gente está construindo, né, repetindo essa ação com o objetivo de habituar,
não quebrar, manter aquele fluxo, reforçar esse comportamento. Uma coisa que eu aprendi nesse processo todo é que mesmo que eu não esteja legal ou eu ache que o treino não vai ser como eu gostaria, eu vou, mesmo que eu faça 15 minutos. Isso me ajudou muito. Porque depois que tu começa a treinar, por exemplo, nunca é só 15 minutos, entende? Que nem hoje. Hoje eu fui e ainda falei pro Andrei, que é o meu personal. Eu disse, Andrei, hoje eu não tô legal. Hoje aconteceu uma situação desconfortável. Eu não sei se o treino vai ser muito bom. E foi um baita treino, entende? Durou a hora que tinha que durar. A gente fez todos os exercícios que tinham que fazer. Botou a raiva pra fora. Botou a raiva pra fora, entende? Então, tipo, foi super... foi otimizado aquele tempo. Assim como, às vezes, eu tenho que entregar o treino de corrida para ele por fora. E aí eu não tô com vontade. E eu penso, vou sair no parque só para dar uma caminhada. Eu dou 2 voltas caminhando, na terceira eu já quero correr. Então, o que era para ser só uma caminhada, porque eu não tô com muita vontade, acaba sendo uma corrida que nem estava na minha expectativa. E assim vai, até com a alimentação, né? Que eu aprendi também a conseguir direcionar boas escolhas, mesmo em momentos ruins. Porque eu acho que, muitas vezes, é o que as pessoas fazem, é o desconforto levar a escolhas ruins alimentares. Porém, nesse momento, tu nem tem o real prazer de comer aqueles alimentos, né? Então, eu aprendi que em momentos desconfortáveis, eu vou seguir fazendo o que tem que ser feito. Eu vou comer a bobagem, eu vou comer o fast food em dias que eu realmente estiver com vontade. E não para estar ressignificando uma emoção, um sentimento, entende? Que não é para direcionar para aquilo ali. Eu vou entender que eu tô chateada, que eu tô com raiva, que eu tô triste, e eu vou aprender a lidar com aquele sentimento e não descontar sempre no alimento, porque a gente foi direcionado desde a infância, né, Bruna, a lidar muito mal com isso. Quando a criança tá feliz porque fez os temas ou porque foi bom no colégio, a mãe automaticamente já espera com um doce, por exemplo. Quando a criança não arruma a cama ou não consegue cumprir as suas atividades, ela é punida com uma restrição alimentar. Então, a gente cresce já com essa restrição por fazer coisas erradas e com esse brinde, digamos assim, essa bonificação por momentos felizes. E isso faz com que a gente se condicione sempre a relacionar os sentimentos, positivos ou negativos, com o alimento. E a gente cresce sem saber achar outras formas de direcionar esses desconfortos emocionais. Ou sem saber achar outras formas de buscar essas recompensas emocionais, né? Por isso que é tão importante, frisando mais uma vez, quando adulto, a gente reconhecer o que foi nos passado, né, em relação a esse manejo de emoções antigamente, e o que hoje a gente consegue reconhecer e fazer diferente para não seguir vivendo esse ciclo que muitas vezes é uma roda que não sai nunca daquele lugar. Exatamente, a gente vai associando, né? A gente faz associações com o nosso cérebro de tudo acaba em pizza, né? Tudo acaba em alimentação. Exatamente. Então, desde a nossa amamentação, né? Que é o que a gente conversa com o pessoal no projeto, conversou com a tua mãe também, né? A gente faz registros, porque a única maneira do bebê se comunicar com o mundo é através do choro. Então, às vezes, o bebê tá com dor, dá o peito. Alimento, né? O bebê tá com frio, chora, dá o peito. Tudo é o peito, né? Para acalmar, como se fosse para calar a criança. E a criança vai fazendo registros de que todo e qualquer desconforto que ele tenha acaba em alimento, né? Acaba na parte oral. Na parte oral, né? Aquilo que a Cris sempre fala, né? Tu precisa, como se fosse satisfazer algo oralmente, né? A gente vai fazendo esses registros. E na infância, na adolescência, a mesma coisa. Ah, tirou 8, 10 na prova, vamos levar no MEC, né? Então, assim, acho que a gente, enquanto adulto, se a gente não trouxer isso para a consciência, a gente vai seguir até o fim da nossa vida repetindo esses comportamentos e associando o alimento, né, com enfim, né, tristeza, felicidade, frio, calor, qualquer desconforto que a gente tem. Exatamente. Então, por isso que essa tomada de consciência ela é tão importante nesse processo. E para tudo,
né? Não é só para isso, né? Se dentro da minha casa, por exemplo, eu cresci com uma crença de que dormir até meio-dia no fim de semana era praticamente obrigação. Senão tu não aproveitou o fim de semana de uma maneira adequada, entendeu? Se tu não dormiu até meio-dia. E quando eu percebi que aquilo parou de fazer sentido para mim, eu disse, tá, tudo bem, é uma escolha da minha mãe, é uma escolha, enfim, do meu núcleo familiar, das gerações passadas, mas não necessariamente tem a ver com a minha escolha. Eu gosto de viver o dia, eu gosto de viver o sol ou a chuva, olhar a chuva pela janela, mas eu acho que, assim, quando a gente se conscientiza e se conhece, vê o que faz sentido pra gente, a gente vai se desfazendo, a gente vai se desligando de antigos comportamentos do núcleo familiar, da escola, dos adolescentes que a gente convivia, para realmente adotar aqueles que vão nos aproximar dos nossos objetivos, né? Eu conheço pessoas que nem objetivos têm, né? Que as pessoas nem pensam sobre os seus objetivos, né? Isso é muito interessante a gente também levantar, né? Tenham objetivos na vida, né? Sejam eles estéticos, sejam eles relacionados à saúde, sejam eles relacionados a um esporte, sejam eles, ou sobretudo relacionados à carreira, à tua contribuição com o mundo, né? E eu acho que a mensagem que fica é muito assim, te desliga daquilo que não te faz sentido, né? Nada contra a maré se precisar, e vai precisar, porque para tu substituir hábitos nocivos, tu vai precisar, né, nadar contra a maré. No entanto, a recompensa, ela é maravilhosa, e a gente sabe, né? Então, assim, o que a neurociência diz, ela é categórica. Nós, sim, temos plena condição, né, de mudar os nossos comportamentos, né? Então, que a gente deixe de fazer com que antigas pessoas, antigos hábitos controlem a nossa vida, porque a gente sabe que não são mais escolhas, é algo que acontece no fluxo, né? E passe a tomar decisões de mudar esse cenário. É totalmente possível, né? Tá no nosso, a gente tem o controle. Essa é a mensagem. Exatamente. É aceitar que tu tens o controle. Num primeiro momento, eu acho que isso te gera desconforto, porque a gente tenta justificar muitos dos nossos erros, né, pelos erros dos outros ou pela influência dos outros. E então tu tem que aceitar que tu tens o controle da tua vida e que tu tens o controle dos teus resultados. Isso assusta, mas depois que tu aprende sobre isso e que tu aprende a lidar e a manejar sobre isso, tu encontra um lado muito bonito e positivo nas tuas escolhas, nas tuas atitudes e nos teus progressos, porque tu aprende que só tu é responsável pelas tuas conquistas, só tu é responsável pelo teu crescimento, né, e pelo teu autoconhecimento. Eu adoro dizer que é libertador, né? Adoro dizer isso. Quando não é fácil. Não é. Né? Na verdade, nada é, porque se a gente está refém dos prazeres momentâneos, hoje é fácil. No futuro, a gente vai ter que saborear as consequências, as péssimas consequências de estar nessa estagnação hoje, né? Então, tu acha que tudo depende do ponto de vista. Em contrapartida, quando a gente muda os hábitos, a recompensa vem um pouquinho mais à frente, né? Ela não é tão momentânea, não é tão claro de ver a recompensa momentânea, ainda que tenha. Mas ela é muito mais consolidada, sim, essa recompensa lá na frente. Exatamente. Né? Porque tu aprendeu a construir ela. É uma construção sólida, né? Sem dúvida. Então, eu acho que é isso, Dessa. Fica muito esse recado de que se autorresponsabilizar, né, é libertador. Né? A gente sair da cadeirinha da vítima lá, de dizer, mas a minha genética é assim, mas os meus pais me ensinaram assado, mas eu passei a vida fazendo isso. Bom, tens como mudar, a ciência comprova, além dela comprovar que existe a possibilidade de mudança, ela ainda te dá muitas ferramentas, né, para que tu consiga promover essa mudança. Agora é tomar uma escolha consciente, né, para daqui por diante adotar essas novas ações, né? E sair da tua zona de conforto, né? Sem dúvida. Bruninha, muito, muito, muito obrigada. Sério, eu amei. Eu sempre amo muito conversar contigo. Eu amo as nossas trocas, assim. Já tô louca que o nosso projeto deste ano, né, entre em ação. Em breve a gente vai lançar mais informações. Sem palavras, de verdade. A nossa próxima convidada é a Cris, né? Eu vou ter que chamar ela de Cristiane no dia. Eu acho que não. Não, acho que tem que ser mãe. Ela de mãe. Ai, nada a ver, Cristiane. Chamar a mãe do nome, não. Ela tá bem empolgada, bem parceira também. Que legal. Acho que a gente vai conseguir linkar bastante com os assuntos que a gente trouxe. E mais uma vez, muito obrigada, sem palavras.
Eu que agradeço, foi um prazer imenso, né, falar contigo, falar para esse pessoal e falar de um assunto que eu tanto amo, né? E tu sabe que eu amo e que eu estudo e eu muitas vezes em várias fases da minha vida eu respiro, né, essa questão de mudança de comportamento, né? E só agradecer, acho que cabe a gente dizer que o podcast ele vai ter um novo nome, né? É verdade. Vamos gerar essa curiosidade nas pessoas. O podcast vai ter um novo nome e semana que vem tu vai divulgar, né? Vamos. Então tá. Já tá escolhido. É. Então, muito, muito, muito obrigada. E era isso. Era isso, gente. Controlem os seus comportamentos, controlem as suas vidas. Acho que é isso, né? Estamos total sob o controle. É só tomar uma decisão. Que a recompensa vem logo ali, né? Sem dúvida. Tchau, tchau. Quem quiser, quem tiver interesse em entrar como nosso parceiro, pode entrar em contato pelas nossas redes ou pelo número de telefone que tem aqui embaixo. Muito obrigada.